Hello, queridos. Acá estamos finalmente para dar secuencia a nuestra grabación. Pasamos algunos días sin poder tener la oportunidad de grabación, pero acá estamos por la bondad de Dios. Ok, vamos entonces dar continuidade aqui no livro de John Ortberg, Dios está más cerca de ti do que lo que tú puedes imaginar. ¿Está bien? Nuestra página es 37. Vamos entonces permanecer. Dias de arco-íris são dádivas. Pode ser fácil pressupor que os dias de arco-íris continuarão para sempre. Isso, entretanto, é um grande erro. Uma das melhores perguntas que podemos fazer é esta: que fatores podem contribuir para um tempo de florescimento espiritual? Escreva essas palavras numa manhã de segunda-feira bem cedo, sentado em uma casa de fazenda empoleirada, no topo de uma colina a quilômetros do barulho. Estou contemplando o nascer do sol através de uma janela e vendo o Oceano Pacífico através da outra. Que lindo, né? É janeiro e as baleias estão nadando ao longo da costa em direção à Badia, em sua estação de inverno, como os canadenses que têm condomínios de temporada na Flórida. De certa forma, acho quase difícil não sentir a presença de Deus quando contemplo o sol surgir em silêncio, ao ouvir as ondas do oceano como aquelas que rebentaram nesta praia centenas de anos antes da minha chegada a esse planeta e as que continuarão indo e vindo depois que eu tiver ido embora. Existe algo na ação da baleia ao subir em busca de ar que faz o meu coração bater um pouco mais depressa. Eis um mar imenso e vasto, nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, o Leviatã que formaste para com ele brincar. A casa pertence a um amigo meu, mas já estou pensando em lhe pedir que me adote, para que eu possa acordar aqui todas as manhãs. Uma boa ideia, também. Gostaria de ser adotado a um lugar assim, né? Isso me lembra o quanto mais aberto eu fico à presença de Deus, quando a solidão, o silêncio e a iluminação na criação fazem parte da minha vida. As pessoas sábias aprendem a tesourar os dias de arco-íris como dádivas. Elas os aguardam para se lembrar deles nos dias em que Deus parece mais indefinível. Um dos perigos disso, entretanto, é que podemos começar a pensar que nós os merecemos, que eles são um reflexo da nossa maturidade espiritual. Podemos tornar-nos preconceituosos em relação a pessoas que não têm dias de arco-íris. Como já vimos, a personagem título nos livros de Wallen é geralmente mais fácil de ser encontrada nas páginas iniciais. Quanto mais você avança no livro, mais difícil é localizar. Algo parecido com isso acontece na vida espiritual. João da Cruz escreveu que sempre que alguém se torna cristão, Deus o enche com o desejo de buscá-lo. Essas pessoas querem ler as Escrituras, ficam ansiosas por orar, ficam cheias de desejo de servir. Tais características são, em certo sentido, dádivas de Deus para mantê-las em ação, um tipo de dispositivo de partido espiritual. Depois de algum tempo, disse João da Cruz, essa ânsia inicial enfraquece. Deus tira o apoio para que possamos começar a desenvolver a verdadeira devoção, que é suficientemente forte para continuar mesmo sem a ajuda das emoções. Muito interessante, né? Dias comuns. Ao longo de alguns períodos da vida espiritual, nós caímos em uma espécie de modo de manutenção. A vida se torna uma rotina. Nesse momento não há crises maiores nem problemas óbvios, mas também
Não existe ganhos. Sentimos-nos de alguma forma confortáveis. Nosso envolvimento na vida da igreja é um tanto mecânico, é como se existíssemos numa rotina espiritual. Falando sinceramente, estamos um pouco entediados. Não temos a experiência de estar no fluxo com Deus. Quando os problemas aparecem inesperadamente, nossa reação instintiva é a de nos preocuparmos em vez de orar. Quando acordamos, nossos primeiros pensamentos estão mais inclinados a seguir na direção de tudo o que temos a fazer no dia do dia que na direção da emocionante promessa de Deus de ser nosso companheiro. Quando as crianças derramam refrigerante no tapete, não ficamos tão contentes. O Ali ainda está presente nessas páginas de nossa vida. Poderemos encontrá-lo se nos lembrarmos de procurar, mas não estamos aptos para notá-lo. Nossa atenção está em outra parte. Existe um traço fascinante em 1 Samuel que descreve a condição de Israel nos derradeiros dias da era dos juízes. Muitos dos desafios que tornaram o povo consciente de sua dependência de Deus ficaram para trás. O faraó estava derrotado já fazia muito tempo. Os 10 mandamentos e o Monte Sinai eram notícias antigas e o maná era item de colecionador. A emocionante época de Moisés e de Josué estava encerrada. O milagre do êxodo estava consumado. A tarefa de ocupar novas terras tinha terminado e o povo estava estabelecido na terra que Deus lhe prometeu. E o autor descreve o clima espiritual com essas palavras: naqueles dias raramente o Senhor falava. 1 Samuel 3:1. A palavra do Senhor podia ser rara, mas não inexistente. As pessoas não viviam em um estado de grande rebeldia. O tabernáculo ainda estava aberto para a adoração. As orações ainda eram oferecidas e ainda se faziam sacrifícios. Esse não era, entretanto, um tempo de grande aventura espiritual. Deus podia estar presente, mas as pessoas não pensavam nele com tanta frequência como faziam quando o Jordão foi dividido. Os céus podem continuar a declarar a glória de Deus, mas as pessoas continuam mudando de canal na TV o tempo todo. Às vezes a palavra divina é rara para nós também. Acomodação espiritual, ok? Os psicólogos que estudam a percepção fazem referência a um fenômeno chamado acomodação. A ideia é que, toda vez que um novo objeto ou estímulo é introduzido em um ambiente, ficamos intensamente atentos a ele, mas a atenção enfraquece com o tempo. Assim, por exemplo, quando usamos um relógio de pulso pela primeira vez, nós o sentimos no pulso o tempo todo, mas depois de algum tempo nem sequer notamos que ele está ali. Quando as pessoas se mudam para uma nova casa, geralmente fazem uma lista de coisas que precisam consertar ou reformar, porque a mera visão delas é intolerável. 5 anos depois, elas podem ter as mesmas listas, mas a falta de conserto não as incomoda mais. Anos atrás, tínhamos um cão que costumava comer nossa mobília. Quando eu digo comer, não quero dizer mastigar. Ele comia a parte superior do puff colocado em frente ao sofá, de tal forma que a espuma de borracha ficava exposta, e depois comia a maior parte da espuma. O patético da história é que nós os acostumamos com um puff meio comido e com a espuma de borracha exposta. Depois de algum tempo, nem sequer o notamos mais. Nós nos habituamos. Um dos maiores desafios da vida é lutar com o que pode ser chamado de acomodação espiritual. Nós simplesmente nos desarragamos para uma aceitação da vida do modo de manutenção espiritual. Racionalizamos isso porque pensamos: eu não estou envolvido
em um pecado escandaloso de grande importância. Não tenho feito nada que ponha em risco a minha ida para o céu. Estou agindo certo. E esquecemos que Jesus nunca disse: eu vim para que vocês possam agir certo. Certo não é certo. Nós temos um tipo de déficit na atenção espiritual que Deus terá de vencer. A acomodação espiritual é um dos casos mais perigosos do que a depravação espiritual, pois pode ser muito sutil e muito gradual. Quando a vida está no piloto automático, rios de água viva não fluem por intermédio dela com energia e alegria. Em vez disso, ela se parece com isso. Eu grito com os meus filhos. Eu me preocupo muito com o dinheiro e com o meu trabalho. Eu fico com a inveja das pessoas mais bem-sucedidas ou mais atraentes que eu. Eu uso o engano para sair de dificuldades. Eu sou preconceituoso com relação às pessoas sempre que tenho uma inveja secreta delas. A acomodação espiritual é, em alguns casos, mais perigosa do que a depravação espiritual, pois pode ser muito sutil, muito gradual. Na maior parte das vezes, ela envolve uma deficiência para enxergar. Somos atraídos por crianças, poetas e santos, por eles, porque eles notam coisas que o restante de nós esquece de ver. Jesus disse à igreja de Éfeso: contra você, porém, tenho isto: você abandonou meu primeiro amor. Vimos no capítulo 1 que Deus deu um sonho a Jacó em Betel. Então, por que ele não nos manda sonhos todas as noites? Porque ele não faz isso a cada dia? Um dia do arco-íris envia epifanias 24 horas por dia, 7 dias por semana. Talvez porque Deus queira que aprendamos a vê-lo no que é comum, em vez de sermos dependentes do extraordinário. Talvez seja porque Deus se satisfizesse regularmente nossa exigência por efeitos especiais. Seria como uma mãe que, sem perceber, treina seus filhos para prestarem atenção somente quando ela levanta a voz. Nancy e eu descobrimos um estranho fenômeno no processo de criação e educação dos filhos. Quando elevamos o volume de voz para obter a atenção de nossos filhos, eles imediatamente passam a nos ignorar. Contudo, quando baixamos nosso tom de voz para falar sobre algo particular com um com o outro, presentes de aniversário talvez ou modos de punição, nossos filhos ficam imediatamente atentos. As palavras que tentamos sussurrar serão ouvidas a uma distância de 3 quartos e 2 portas fechadas. É como se nossos filhos tivessem um instinto interior para saber quando estamos tentando evitar que a informação chegue até eles e, de repente, desenvolvem capacidades de audição pelas quais os agentes secretos do CIA pagarão caro. Talvez o motivo pelo qual Deus abaixa a voz seja para que aprendamos a prestar atenção. Talvez seja um convite para tornar-nos como uma das personagens do romance O Príncipe dos Mares, das Marés, a respeito de quem o narrador diz: eu gostaria de ter andado por este mundo agradecendo a Deus pelas ostras e toninhas, louvando a Deus pelo canto dos pássaros e pelos relâmpagos, vendo Deus refletindo em piscinas e riachos e nos olhos dos gatos perdidos. Gostaria de ter conversado com cães, como se eles fossem meus amigos e companheiros de viagem ao longo da estrada batida pelo sol e inebriadas com o amor de Deus. Eu gostaria de ter visto o mundo com todos os olhos incapazes de qualquer coisa, a não ser deslumbrar-se com a sua língua fluente somente em louvar. Talvez os dias comuns não sejam comuns, afinal, mas façam parte do curso exigido para desenvolver olhos cheios de admiração e língua fluente de louvor. William Barry escreve: conscientes ou não, a todo momento de nossa existência encontramos Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que está tentando chamar a nossa atenção
e atraindo-nos para um relacionamento consciente e recíproco. Talvez nossa capacidade de prestar atenção, como a capacidade de levantar pesos ou de falar espanhol, só fique mais forte quando exercida. Muito bem, né? Revendo as filmagens do dia. Uma técnica de filmagem nos ensina uma maneira de ver Deus no cotidiano. Recentemente, o cinegrafista Bob Fischer escreveu um apaixonado artigo sobre a necessidade de o elenco gastar algum tempo todos os dias revendo o filme gravado no dia anterior. Ao protelar temporariamente a produção para rever o trabalho do dia anterior, o produtor de cinema pode identificar pequenos erros enquanto eles ainda podem ser corrigidos e comemorar o que está certo. Nas palavras de Fischer, é edificante ver as filmagens diárias. Elas entusiasmam a todos. Da mesma forma, é muito útil a nós gastar alguns momentos para rever as filmagens diárias com Deus. Você pode fazer isso agora mesmo, revendo na mente o que aconteceu ontem com Deus, indagando onde Ele estava presente e agindo em cada cena. Comece com o momento em que você acordou pela manhã. Deus estava presente, acordando, dando-lhe uma mini ressurreição. Quais foram os seus primeiros pensamentos? O que você acha que Deus quis dizer a você naquele momento? Depois vamos avançar em uma cena para outra ao longo do dia, enquanto revejo o que aconteceu quando cumprimentei a minha família e tomei café e saí para as reuniões de trabalho. Percebo padrões, a contínua presença da ansiedade ou de raiva, que deixo de notar quando não dedico tempo para rever as filmagens diárias. Mas que tudo olho e presto atenção para ver como Deus está falando comigo por intermédio dessas cenas. Noto que Ele estava comunicando-se através das palavras de outra pessoa, das linhas de um livro ou da terapia do riso. Quanto mais eu revejo, melhor eu reconheço o tempo real. Muitas vezes tenho conduzido um grupo de pessoas e gastar 5 minutos nesse exercício. No final, eu sempre peço que levantem a mão aqueles que encontraram algo pelo que agradecer o dia anterior. Todos levantam. Descobrimos que os dias comuns tiveram neles pequenos momentos de arco-íris. Interessante, né? Realmente isso é muito importante, rever o dia anterior. Isso é importante e é uma técnica excelente, né? Pra gente rever Deus em cada detalhe que Ele vai arrumando, que Ele vai consertando, que Ele vai dizendo, ok? Ocultação espiritual. Às vezes não percebemos bem a presença de Deus em nossa vida, mas afinal não há mistério nisso. A verdade é que o nosso desejo de Deus pode ser bastante seletivo. Às vezes não queremos Deus por perto. Dallas Willard escreve a respeito de uma menina de 2 anos e meio de idade que certo dia no quintal descobriu o segredo de fazer barro, que ela chamou de chocolate quente. A avó estava lendo e não via o que a menina fazia, mas depois de limpar o que para ela era uma sujeira, disse à pequena Larissa que não mais fizesse chocolate e virou a cadeira para ficar de frente para a neta. Logo a menininha retornou à sua rotina de chocolate quente, com um pedido feito com tanta doçura quanto pôde fazer uma garotinha de 2 anos e meio. Não olhe para mim, vovó, tá? A avó, um pouco dependente, claro, concordou. Larissa continuou a fazer chocolate quente. Por 3 vezes ela disse, enquanto continuava seu trabalho. Não olhe para mim, vovó, tá? Willard, então, escreve. Dessa forma, a delicada alma de uma criança nos mostra como nos é necessário ficar imperceptíveis em nosso erro. Sempre que decidimos agir errado ou deixar de agir certo,
escolhemos também a ocultação. Pode ser que de todas as orações feitas, a mais comum, a mais silenciosa, a que menos reconhecemos fazer, seja simplesmente essa: não olhe para mim, Senhor. Foi essa primeira oração feita depois da queda. Deus veio andar no jardim para estar com o homem e a mulher e chamou: onde está você? E o homem respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, por isso me escondi. Não olhem para mim, Senhor. Gênesis 3, 9 e 10. O homem de negócio na estrada entra em um hotel tarde da noite. Ele conhece o tipo de filme disponível no quarto. Ninguém ficará sabendo, a esposa não vai descobrir, os filhos não verão. Há um aviso no hotel. O nome do filme ao qual você assiste não estará em sua conta. Vá em frente. Ninguém saberá. Primeiro ele terá de fazer uma pequena oração. Deus, não olhe para mim. A mãe, com um problema de ira, decide repreender com rigor os filhos por estar muito frustrada, porque ela conseguirá uma distorcida satisfação ao infligir sofrimento. Primeiro ela tem de fazer essa oração: não olhe para mim, Senhor. O executivo vai aumentar uma conta de despesa, o empregado que vai deliberadamente depreciar uma colega de trabalho. 46. O estudante que olha para a prova do colega durante o exame, o membro da igreja que procura a oportunidade de fofocar, todos eles primeiro precisam fazer uma pequena oração. É claro que não a fazemos em voz alta, provavelmente nem sequer a admitimos para nós. Entretanto, esta é a escolha que faz o nosso coração. Não olhe para mim, Senhor. Depois de algum tempo, esta oração pode tornar-se tão enraizada que nem teremos mais consciência dela. A história de Sansão é o relato sobre um homem com enorme potencial para o bem, mas que se tornou um caso típico de problemas de controle de impulso, o que o levou a descumprir cada voto que um dia fizera a Deus. Ao final de sua vida, vem essa triste frase: mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Existe uma ligação entre o nosso caráter e a nossa capacidade de perceber a realidade espiritual e moral. Os avarentos são incapazes de detectar a generosidade em alguém. Eles interpretam a generosidade de dar como ingenuidade ou interesse próprio. Os cínicos são incapazes de acreditar que alguém seja genuinamente altruísta. Presumem que todos têm algum interesse. A lei da escova e do mingau de aveia. Vamos lá. O pecado sempre tem por consequência o prejuízo de nossa capacidade de perceber Deus no momento presente. Considere, por exemplo, a lei da escova do mingau de aveia. Há alguns anos, eu venho tentando fazer de cada dia uma aventura em praticar a presença de Deus. A primeira coisa que faço de manhã, quando acordo, é direcionar os pensamentos para Ele. Certa manhã eu me aprontava para ir ao trabalho. Tinha tomado mingau de aveia no café da manhã e depois de ter lavado os pratos, a escova de lavar pratos estava coberta de mingau de aveia. Minha esposa me perguntou: você terminou de usar essa escova? Se terminou, seria bom esfregá-la na pia para tirar a aveia. Senti-me na defensiva. Na verdade, em primeiro lugar, eu estava com um pouco de orgulho de mim mesmo por ter lavado os pratos e não queria que alguém me dissesse que eu deveria lavar a escova suja de mingau de aveia. Por isso, o que eu disse foi: não terminei. Na realidade, é que os pratos estavam prontos. O que eu estava fingindo fazer com aquilo? Esconder os restos do mingau de aveia no meu cabelo? Não era exatamente uma mentira. Era uma inacreditável mentira estúpida. Nem mesmo eu podia fingir durante um segundo que acreditava naquilo. No entanto, enquanto eu tentava sustentar o que dizia, uma estranha dinâmica agia em meu espírito. Tive de reunir bastante raiva, angústia e orgulho
para justificar meu engordo. Tive de me separar da humildade e da verdade. Tive de fazer a oração, não olhe para mim, Senhor. E tão logo eu confessei a ridícula verdade à minha esposa, pude deixar de me esconder. Pude ver novamente o Ali na página. A lei da escova suja de mingau de aveia é que toda escolha pelo pecado, não importa seu tamanho, diminui minha capacidade de ter uma experiência com Deus. Agora, quando eu vejo a escova todas as manhãs, isso me tornou uma espécie de ícone para mim. Ela me recorda a rapidez com que eu posso me esconder. Quando Deus parece ausente. Agora, porém, chegamos à pior condição. Às vezes eu não consigo encontrar o alien, mesmo tentando muito. Algumas vezes parece que Deus não pode ser encontrado, ainda que eu realmente tente encontrá-lo. Houve momentos em que eu tentei orar, de verdade, e o teto do quarto parecia uma barreira na qual minhas orações ricochetearam. Penso nas vezes em que tive de tomar uma importante decisão, dizer a Deus que faria o que Ele quisesse, se Ele apenas me dissesse o que fazer. Eu não ouvi nada. Penso nos dias em que carreguei uma bola de ansiedade no estômago, pedindo a Deus que mandasse paz e, contudo, o sofrimento permaneceu. É exatamente, né? Tem momentos ou áreas ou temas que por a gente não entender, não há resposta em lugar nenhum. A gente fica no vazio. E é essas palavras. Não ouvi nada. Penso nos dias em que carreguei uma bola de ansiedade no estômago, pedindo a Deus que mandasse paz e, contudo, o sofrimento permaneceu. O que a gente faz? Não faz nada. Se a nossa parte a gente já fez tudo, então tem que cuidar dos amigos. E esperar Deus. Claro, fazer o nosso melhor que a gente pode. Aguardar porque Ele é soberano e Ele faz. E se alguém que tinha que fazer não fez o que tinha que fazer, Deus pode um dia tocar e a pessoa fazer. Se essa pessoa não der lugar, a gente segue a nossa vida cuidando das coisas, né? Do nosso dia a dia, daqueles que estão ao nosso redor, dos nossos amigos. Bem, esse foi então a leitura, hoje 28 minutos já de leitura. Estamos na página 48, sobre as várias fases, né? Aquilo que é a presença de Deus e a nossa percepção da presença de Deus, as horas que Deus se afasta. Gostei hoje da leitura, a parte quando falou de que no começo parece que a gente vê Deus em tudo e depois parece que a percepção se afasta. É como um casamento, né? Você se casa, claro, pelo seu sentimento, você não perde seu sentimento com os anos, de forma alguma, mas você permanece pela decisão, né, dos valores. Os valores é que sustentam a nossa honra e eu acho que é os valores que rompem uma aliança ou não. Se os valores se perdem numa aliança, então ela se rompe, né? Se há uma mentira, um engano, então perde-se os valores. Mas se não, pelos valores se permanece uma aliança. A mesma coisa, a gente decide ter Deus contínuo em nós por Deus, por decisão, não apenas por emoção, né? Por empolgação. Ok? Que o Senhor abençoe. Um forte abraço. Beijo no seu coração. E até a próxima leitura de Deus está perto de você mais do que você imaginar.